majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém.
estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz. Quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor. Amém. Olá, seja bem-vindo à classe Catecúmenos da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Eu sou o Lucas Campos, o professor. Nós temos usado como material a revista Curso Preparatório para a Pública Profissão de Fé, da editora Cultura Cristã, e temos seguido o Credo Apostólico. Se você quiser ler o Credo, é só pausar o vídeo. Bem, o tema da lição de hoje é a existência de Deus. O Credo Apostólico diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós precisamos lembrar que o credo, como ele está aqui, é uma tradução de uma outra língua. E outras línguas vêm de outras culturas, outros costumes. Por essa razão, a gente precisa estudar um pouco o que significa crer, ou o que o credo quer dizer quando ele diz creio em Deus, ok? Um spoiler, ele diz: creio que Deus realmente existe, confio nele, tenho esperança em sua misericórdia e em tudo que ele tem feito por mim, pecador. Ok? É isso que o autor da revista vai nos apresentar de início. Creio que Deus realmente existe, confio nele, tenho esperança em sua misericórdia e em tudo que ele tem feito por mim, pecador. Bem, primeiro você tem que entender uma coisa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo que a Bíblia diz. Se você notou, não existe Gênesis 0, versículo 3. Deus existia antes do princípio por causa disso, daquilo e daquilo outro. Gênesis 1, no princípio, não tem. A Bíblia ela não se preocupa em expressar de maneira assim argumentativa a existência de Deus. Isso porque ela já pressupõe que você sabe que Deus existe. Por que ela pressupõe isso? Porque existem testemunhos na criação que dizem que Deus existe. Você quer ver? O primeiro é: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Ou seja, quando você olha para uma outra pessoa, você está vendo a imagem de Deus. Você olha para qualquer pessoa, você vê a imagem de Deus. E por isso você pode assumir que Deus existe. Porque existem outras pessoas. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2,15. O apóstolo Paulo ele está argumentando aqui de por que todas as pessoas são indesculpáveis perante Deus. E um dos argumentos dele é: Deus deixou um testemunho gravado no coração e na consciência de cada um. Exatamente, a sua consciência e o seu coração sabem que Deus existe e eles te acusam ou te defendem baseado
nas atitudes que você toma referente a esse conhecimento. Além disso tudo, Atos 14:17 diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que o autor está dizendo aqui, o que o nosso irmão Lucas está dizendo aqui, autor de Atos, é que o Senhor ele tem testemunhos na criação. E os testemunhos dele são chuvas, são estações frutíferas, são toda essa fartura, são todas essas coisas que acontecem na natureza. A própria criação revela que Deus existe. Como a gente viu naquela aula da Trindade, que você olha para um passarinho ou para toda aquela complexidade da criação e diz, não, isso aqui claramente foi Deus que criou. Não foi uma força, não foi o acaso, não foi chance, foi Deus. Ou seja, nós acabamos de ver 3 testemunhos de por que a Bíblia pode assumir que Deus existe. Porque você sabe que Deus existe. Por causa da imagem de Deus no homem, por causa do testemunho de Deus no coração do homem e por causa da própria criação. Bem, a próxima pergunta vem naturalmente. Por que então existem os ateus? Salmo 14:1 diz, talvez, de uma maneira muito clara para a gente. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Eu quero que você note que a Bíblia chama os ateus de insensatos. Nós acabamos de dizer, falar sobre as evidências da existência de Deus. Quais são elas? O ser humano, o testemunho de Deus no coração do homem e a criação. São aquelas coisas que nos mostram que Deus existe. Mas o insensato, ele é aquele que não escuta a sensatez. Ele não está nem aí se existem evidências da existência de Deus. Ele quer viver da forma dele. Ele diz não há Deus, então ele se corrompe. Ele pratica abominações. Não vai conforme a sensatez, vai conforme o gosto dele. Você quer ver? Olha os judeus. Os judeus são um excelente exemplo. Eles não acreditaram que Jesus era Deus. Eles não acreditaram no Deus encarnado de frente para eles. Mas o que eles fizeram? Eles o ouviram falar e para fugir do que ele havia falado, para fugir da consciência que estava acusando eles, eles decidiram matar Jesus para tentar tranquilizar a consciência deles. Eles não acreditaram no Deus encarnado, mas para silenciar ele, eles o mataram. Percebe? Não é necessário que o homem ele escute a razão para que Deus exista. Ele só precisa ir contra Deus. É o que Romanos 8:7 diz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Na verdade, esse é um dos maiores argumentos do porquê você não pode colocar a sua esperança em cima do homem. O homem ele é incapaz sequer de escutar a sensatez da existência de Deus. Quanto mais te trazer salvação, esperança ou felicidade. Por isso, tome muito cuidado quando você vai acreditar ou colocar as suas esperanças em incrédulos. Seja seu patrão, um presidente ou um namorado. Tudo bem? Bem, e o que Deus nós estamos falando? De que Deus nós estamos falando? Isaías 48:28 diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós estamos dizendo daquele Deus criador, aquele Deus que criou todas as coisas. E mais do que criou todas as coisas, não só esse é o nosso Deus, mas nosso Deus também sustenta todas as coisas. Olha só o que o salmista nos diz. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E, assim, renovas a face da terra.
Percebe? O Senhor é quem sustenta a terra, é Ele quem renova a face da terra, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem dá alimento, é Ele quem tira alimento, é Ele quem sustenta todas as coisas. O Deus do qual nós estamos falando, nosso Deus, não é só o Deus que criou todas as coisas, mas o Deus que sustenta todas as coisas. E como Ele consegue fazer isso? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha só o que a Bíblia nos relata. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Bem, você deve lembrar um pouco o contexto disso. Deus tinha prometido a Abraão que ele traria a Abraão descendência, que ele daria a Abraão um filho. E Abraão já estava velho. Então Deus aparece a ele e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou poderoso para manter a promessa que eu fiz a você. Essa promessa que para nós seria a promessa de redenção, seria a promessa do povo de Israel que traria o Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso para manter as promessas dele. Mas mais do que isso, Deus ele diz a Abraão: ser perfeito, anda na minha presença. Ou seja, ele está dizendo para Abraão ser íntegro. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele Deus que nos dá força para andar na presença dele, perante a face dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso que é poderoso para manter as suas promessas, mas é o Deus Todo-Poderoso que nos mantém perante ele. Como ele faz isso? 1 Coríntios 10, 13 nos diz uma forma: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, a forma pela qual nós somos íntegros não vem da nossa força, mas da força de Deus, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós podemos vencer o pecado, porque Deus não só não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, através do poder dele ele segura a tentação, ele retém a tentação, mas ele também nos dá força ou nos dá livramento para que nós possamos suportar a tentação. Ok? Bem, além de um Deus Todo-Poderoso, nós também conhecemos Deus como nosso Pai. Deus é conhecido como nosso Pai Celestial. Não é uma mera força, é cheio de bondade e justiça, satisfazendo as necessidades do seu povo e defendendo seus direitos. É isso que o autor vai nos dizer. O termo Pai descreve uma relação que Deus tem, em especial com o seu Filho, Senhor Jesus, mas também uma relação que ele tem com toda a criação que está em Jesus, ok? Ou seja, Deus, ele é o nosso Pai, quando nós percebemos a relação que nós temos em Jesus. Ele é, primeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas depois ele é o nosso Pai porque nós estamos em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Não são todas as criaturas que são filhas de Deus. Elas são criaturas de Deus, elas sim foram criadas por Deus. Deus sim sustenta elas, Deus sim as abençoa, mas no sentido de Pai, eles não são. Pai, Deus é daqueles que estão em Cristo. E na verdade você pode lembrar, quem nos ensinou a chamar Deus de Pai foi o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Filho unigênito de Deus, quando ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nós somos filhos porque o Senhor Jesus Cristo é filho e nele nós somos filhos de Deus. Tudo bem? Então, vamos concluir para tentar entender um pouco do que nós vemos. Primeiro, nós vimos sobre o tríplice testemunho do universo, da revelação bíblica e da própria consciência do homem, dizendo que Deus existe. E por isso nós podemos confessar: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E mais, nós percebemos que Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o nosso Pai, Ele é Deus. E nós somos meras criaturas pecaminosas, ou pecadoras. Então, por causa disso, nós precisamos reconhecer o nosso lugar. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, ou seja, sejam humilhados, ou se humilhem,
ou reconheçam o seu estado de humilhação. Portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Não é sobre qualquer coisa, é perante o Senhor, o Deus, aquele que é maior do que todas as coisas. Se humilhem perante Ele, reconheçam o seu lugar, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Por fim, aprenda que o chão, ou as sandálias do Senhor Jesus Cristo, ou o pó de onde nós viemos, é o melhor lugar para se estar perante Deus, porque Ele, no devido tempo, te exaltará. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina isso para nós com uma parábola. Ele fala, não vá para os melhores lugares, para os lugares da frente, para aqueles lugares de honra, quando você estiver numa festa. Porque pode chegar um noivo da festa e pedir, por favor, ceda lugar para essa outra pessoa aqui que é mais achegada a mim, que é mais nobre, que eu quero dar mais honra. Antes, procure os lugares do fundo, porque talvez você será exaltado quando o dono da festa chegar e vir, não, você não se sente aí no fundo, vem aqui para frente, sente-se perto de mim nesse lugar de honra. Ou seja, se humilhe perante Deus, porque no devido tempo Ele vai te exaltar. E talvez a pergunta que você deva fazer depois de toda desse estudo você já descobriu qual o sentido da sua vida de Deus ser o seu Pai? De Deus ser tido como seu Pai? Quais são as bênçãos que você pode ter porque você diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você já pensou no quanto isso pode impactar e mudar e abençoar a sua vida? Que o Senhor Jesus te abençoe. Bom dia, irmãos. Saúde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por este momento. Agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela palavra. Como eu disse, agradeço a Deus por este momento que nós vamos compartilhar a palavra dele. Vamos orar e pedir orientação do Senhor. Falei bom dia. Pode ser boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está assistindo esse vídeo aí. Então vamos lá, feche seus olhos, oremos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa palavra, Senhor Deus, e te pedimos que ela nos ajude a trilhar os teus caminhos, nos ajude a ajudar os outros, nos dá sabedoria, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, para fazer a tua vontade. Dependemos completamente da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar esse momento de compartilhar a palavra no tema Uma Nova Vida. E eu entendo que esse termo, Uma Nova Vida, está diretamente ligado a um termo que a gente usa na Bíblia, na palavra do Senhor, que é o nascer de novo. Só que interessante, eu estava vendo a colocação dessas duas questões, uma nova vida e o nascer de novo, e aí eu vi muitas das vezes essa expressão uma nova vida ser usada, às vezes, tipo, passagem de um ano para o outro, ou um novo emprego, um novo lugar que a pessoa muda para morar num novo lugar. Vou começar uma vida nova. Às vezes uma mudança, mais básica, não vou começar uma vida nova. Agora, o termo nascer de novo, eu já vejo muitas das vezes colocado em situações mais complicadas, situações que parece que a percepção da morte está mais clara, mais próxima. Então, assim, um acidente muito grave, uma situação que sem esperança, sem direção nenhuma e tá perdido mesmo, a pessoa fala assim, e de repente ela sai daquela situação, ela diz assim, nasci de novo, aquele acidente bravo, difícil, que aos olhos humanos você fala assim, nossa, nesse acidente, se ele sobreviveu, nasceu de novo, não tinha condições nenhuma de alguém sobreviver nessas situações, e a pessoa sobrevive, a gente fala assim, nossa, realmente ele nasceu de novo. É sobre essa questão que nós vamos compartilhar essa manhã. Por quê? Porque vai nos ajudar a ajudar as pessoas, até mesmo nos ajudar. Primeiro, na convicção que temos que ter que nós nascemos de novo. Primeiramente começa em nós, que é uma mudança radical, uma mudança considerada, uma consciência firme
decisões, pensamentos, olhares, palavras, numa mudança a favor do Evangelho, né? Conforme o Evangelho, conforme o ensinamento de Jesus. Agora, ajudar as outras pessoas, porque tem muitas pessoas que realmente estão em situações muito difíceis, irmão. E às vezes a gente pode usar esse termo. Como podemos usar esse termo, nascer de novo, para ajudar essas pessoas? Pessoas que não têm esperança, não têm uma luz, às vezes que não tem luz nenhuma, não vê nenhuma luzinha lá no final do túnel, nada, tudo muito escuro, muito cheio de rancor, muito cheio de dor, muito cheio de mágoa. E aí, amados, a gente vê que a pessoa, até com relação a Deus, parece que se distancia, sabe? Mas tem umas ideias erradas a respeito de Deus com ela, uma falta de esperança, sabe? Essas situações que as pessoas muitas vezes estão passando, e a gente pode usar esse termo. Como podemos usar esse termo, nascer de novo, para ajudar essas pessoas? Vamos lá? Vamos lá? Primeiro é usar o termo um texto que a gente conhece muito bem, né? Nicodemos com Jesus, em João 3,3, que ele vai ter com Jesus, né? E aquela questão do nascer de novo. Jesus fala, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante, a gente pode colocar isso para a pessoa. Por quê? Porque a esperança das pessoas é Deus. Muitas das vezes, eu acho que a maioria, é Deus. Né? Na situação que você fala assim, nossa, só Deus. Então a gente fala assim, não pode ver o reino de Deus. Aí a pessoa fala assim, não, é ver o reino de Deus? Como assim? Assim, você tem que nascer de novo. Essa vida que você está achando que é uma vida perdida, uma vida sem rumo, uma vida sem direção, uma vida sem esperança, essa vida, você pode ter uma nova vida dentro desse termo nascer de novo. Como assim? Aí a gente mostra para ela lá, nascer de novo. Jesus fala, ver, nascendo de novo, você pode ver o reino de Deus. E aí nós vamos ter que explicar um outro texto para ela, mostrar um outro texto para ela. Justamente essa questão de Deus para a vida dela, para as esperanças serem renovadas, para ter essa nova vida em Deus, sabe? Porque parece que ela perdeu ali. Aí o que a gente pode fazer? A gente vai, usa o texto, nós podemos usar o texto Lucas 17:21. Vamos lá? Lucas 17:21. Lá, Lucas. Aí você vai lá em Lucas e fala para a pessoa, olha, por isso que é bom a gente gravar alguns versículos, hein? Tem que gravar esse. Lucas 17:21. Só sei parafrasear, que é 17, 20, 21, que ele está conversando lá com os fariseus, né? E os fariseus falam a respeito de onde, como virá o reino dos céus, né? E Jesus responde para eles, nem ali, nem aqui, mas o reino dos céus já está entre vós. Já está dentro de vós. Então vamos ler aqui na íntegra. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, oi-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É dentro de um contexto que Jesus fala dessa forma, que o reino de Deus está dentro da gente. Temos que ver o contexto, até porque nós sabemos que os fariseus e os saduceus eram pessoas muito de exterior. E Jesus sempre falava a respeito do coração, de dentro da pessoa, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, não. A questão que Jesus fala, o reino de Deus está dentro de nós, porque ele está afirmando que o reino de Deus está dentro de nós. Lembra que eu falei a respeito de ajudar as pessoas? Falar, por que o reino de Deus não está dentro de você? Se o reino de Deus estiver dentro de você, se você tiver o reino dentro de você, você vai mudar essa concepção de ver a vida. Essas questões suas difíceis, essa falta de esperança, essa consciência que você tem da amargura, da raiva, do ódio, da falta de perdão, vai mudar, mas você vai ter que ter essa nova vida. Porque essa vida que você está me mostrando agora, que você tem, dentro dessa consciência que você está falando, se essa vida é ruim, você tem a esperança dessa nova vida. Nascer de novo. Nasça de novo dentro de você. Deixe o reino de Deus
habitar dentro de você. A gente pode usar esses termos, podemos mostrar às pessoas. O reino de Deus pode estar dentro de você. Como? Como isso acontece nesse desespero todo, essa angústia? Como o reino de Deus pode estar dentro de mim com o coração dessa forma? Aí a gente tem que falar assim, olha, primeiro o reino é de Deus, não é seu, é de Deus. Então você tem que entender que tem que ter uma intervenção de Deus na sua vida. E essa intervenção de Deus na sua vida vem nessa consciência que você tem que ter de quem é Jesus. Jesus, homem. Quem foi Jesus, homem? A qual é o homem que devemos ser? A pessoa que devemos ser. Então, essa nova vida, nascer de novo, reino de Deus dentro de você, nasça de novo. Tenha o reino de Deus dentro de você através de Jesus. E Jesus? Quem é Jesus? Como é a questão de Jesus? Vamos lá em João 15:10? Em João 15:10 diz assim, João 15:10. João 15:10 diz assim, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. São duas afirmações. Se você guardar os mandamentos de Cristo, você vai ter o amor de Cristo na sua vida. Essa nova vida, esse reino de Deus habitando dentro de você. Porque o reino de Deus é a expressão exata do amor de Deus. E ele diz aqui, ó, se você permanecer nos meus mandamentos, né, nos meus ensinos, na minha consciência de vida, na minha direção, na luz que eu tenho para te mostrar, nas decisões a qual eu tenho para te mostrar, você vai permanecer no meu amor. O que é essa questão? Vai permanecer. Se dentro de você tem o reino de Deus, você vai permanecer no meu amor. Como amor não é um sentimento, é uma atitude, você vai permanecer em atitudes conforme a vontade de Deus, que é na vida nova, nesse nascer de novo. E não é essa atitude que você está tendo agora. Porque ele fala assim, guardando os meus mandamentos, da mesma forma que eu guardei os mandamentos do Pai, de Deus. E olha, não estou dizendo que você vai ter uma vida fácil, porque Jesus também, ele passou por momentos difíceis por nós. Mas o que eu estou dizendo é que as atitudes, como Jesus também estava assim, no meu mandamento do Pai e no seu amor permaneceu. Ele também permaneceu no amor de Deus, ele também permaneceu nas atitudes conforme a vontade de Deus, nas palavras conforme a vontade de Deus. Então, essa é uma questão que você tem que ter na sua vida. A gente tem que falar para a pessoa, a gente tem que mostrar esses caminhos para a pessoa, que ela tem como mudar essa mente dela de vida. Existe uma nova vida, existe um nascer de novo. Então, nós podemos usar esse termo dentro dessa linha também, tá? Podemos falar a respeito de Paulo, né? Paulo que fala que seja meu imitador como eu sou de Cristo. Em Paulo, em Filipenses 4, ele nos fala, e é interessante, porque ele fala assim em Filipenses 4, 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver. Ele é uma pessoa que tinha uma consciência do nascer de novo muito forte na vida dele, entendeu? Do reino de Deus que habita dentro de nós. E no 12, tanto sei estar humilhado como ser honrado. Eu sei passar por fome e sei passar por fome e fartura, abundância e escassez. Diz o texto aqui, ó, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, assim como na abundância como na escassez. Essa é a questão no nascer de novo, essa é a consciência do dia a dia, do amor, entender do amor de Deus em nós, para que essa pessoa entenda que o reino de Deus pode habitar dentro dela, mas ela tem que nascer de novo. Porque a gente fala nascer de novo com relação à vida. Ela tem às vezes está passando por uma percepção de vida terrível. E ela acha que não tem uma outra vida. Tem um nascer de novo, tem uma vida em Cristo.
E essa é a esperança que nós temos que dar para a pessoa. Ela tem que nascer de novo. Não, vou nascer de novo então. Então eu quero isso para mim, eu quero nascer de novo. Nascer de novo quer dizer que morri para aquela vida, agora estou nascendo agora para essa nova vida. Também consiste nesse nascer de novo em tomar decisões. Decisões dia a dia. Aí cada decisão é um aplicativo, né? Cada momento se toma uma decisão, a cada circunstância há uma decisão a ser tomada. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Salmo 119:11, é guarda as tuas palavras no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. E o pecar contra o Senhor é justamente mudar de direção. Jesus não fala, guarda os meus mandamentos. Então, se você peca contra Deus, você não está guardando os mandamentos dele. E ele diz assim, guardo no meu coração. Geralmente é aquilo que está doendo na pessoa. Você, nossa, mas que dor que está aqui dentro. E ela associa aquela dor ali dentro no coração. E a gente fala, nasça de novo. Reino de Deus dentro de você. Então, olha, podemos falar isso para a pessoa. Nasça de novo. Cristo. Guardar os seus mandamentos. Está no amor dele guardando os seus mandamentos. Paulo diz. Você viver em qualquer circunstância com alegria. Não dependo da circunstância. Eu dependo de Deus. E essas circunstâncias que estão me abatendo agora, eu não dependo delas. A pessoa tem que ter a consciência que ela não pode depender dessas circunstâncias, mas do Senhor. E entender que ela tem que guardar isso no coração dela, amado. Então ajude as pessoas, às vezes, usando esse termo, nascer de novo, né? Nascer de novo. E eu entendo que é para tomar uma consciência em plenitude. Ela tem que ter essa consciência plena do amor, do amar. Amar ao próximo como ela mesma. Então, nascer de novo vai mostrar para ela que ela deve amar as pessoas e que ela tem como amar ela mesma, tem como amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus cresce nela, tem que entender. Deus cresce em você, Deus cresce em mim, nada além que o amor em mim cresça. Deus cresce em mim, nada além do que o amor cresça em mim. Deus cresce em mim, nada além que o amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Como é que Jesus tratou as pessoas? Como é que Jesus tratou os publicanos, as prostitutas, tratou as pessoas? Como é que ele tratou com a sua própria vida aqui na terra? Essa pessoa, fale com ela, nasça de novo. Existe a esperança que você está achando que não tem, mas tem. A esperança é que você tem que nascer de novo. Se essa vida que você está achando que está te levando para isso é horrível, nasça de novo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor Jesus. Oh Deus amado, obrigado pela tua palavra. Deus abençoe, irmão, fique na paz e que muitos possam estar nascendo de novo em Cristo. Amém. Olá, bom dia, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nas 2 últimas semanas nós aprendemos quem é Jesus e quem nós somos em Deus. E hoje nós iremos aprender para que Jesus veio ao mundo. E à luz das Escrituras eu quero mostrar para vocês 3 motivos pelos quais Jesus veio ao mundo. E o primeiro motivo nós vamos ler 1 Pedro no capítulo 2, dos versos 21 a 23, e diz assim a palavra do Senhor. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, e achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando no primeiro versículo que nós lemos, no 21, que diz assim, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Para isso mesmo fostes chamados o quê? Ao que se refere isso?
No verso anterior, no verso 20, diz assim: pois que glória há se, pecando e esbofetados por isto, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois afligido e o suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Aqui Pedro estava querendo dizer que ele testemunhou que Jesus, ele sofria por praticar o bem, e dolo algum achava em sua boca. Jesus, ele não revidava, Jesus sofria no silêncio. Então aqui nós podemos aprender que o primeiro motivo é que Jesus veio para ser modelo de paciência, modelo de silêncio. E interessante que parece que Pedro, quando escreveu essa epístola, ele estava pensando no livro de Isaías 53, e nos versos 7 de Isaías 53 vai dizer assim, ó: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, no verso 22 de 1 Pedro, no capítulo 2, diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, ele não revidava, da boca de Jesus não saía mentira, não saía engano, não saía palavras que ofendiam o outro. E Jesus nos ensina aqui que ele é um modelo a ser seguido, um modelo de silêncio. E aí eu fico lembrando de quando eu era criança, de quando nós éramos crianças, que a gente pegava um desenho, a gente não sabia desenhar, a gente pegava folha de seda, botava por cima daquele desenho e queria copiar aquele desenho. E então aqui eu vejo claramente que Jesus é esse desenho a ser copiado. Nós precisamos copiar como Jesus se comportava. E o segundo motivo é Jesus, ele veio para ser substituto. Nos versos 24 de 1 Pedro, no capítulo 2, vai dizer assim, ó: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Para as suas chagas fomos sarados. E em 1 Pedro mesmo, no capítulo 3, no verso 18, diz assim, ó: uma prova de que Jesus veio para ser substituto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui Jesus, ele veio para substituir os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades. E interessante que no verso 7 de Isaías 53 vai dizer que ele foi oprimido e humilhado, e no verso 4 e 5 vai dizer assim, ó: certamente ele sofreu sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E no último versículo, na última linha do verso 24 de 1 Pedro, diz assim, ó: fostes sarados, por suas chagas fostes sarados. Fomos sarados do quê? Nós também sofremos angústias, nós sofremos perseguições, nós sofremos de problemas da mente, nós sofremos de problemas do coração. E para isso tudo, Jesus, ele veio nos substituir, ele veio para sarar as nossas feridas. E interessante também que no verso 25, Pedro diz assim, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Então, se nós fizermos uma pergunta pelo verso 24, por que nós precisávamos ser sarados as nossas dores? Por que a gente se feria tanto? É porque nós estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Agora vós convertestes ao pastor, o bispo das vossas almas. Então, aqui está dizendo exatamente que às vezes nós sofremos
porque nós estamos como ovelhas que não temos pastor. Não temos pastor porque se Jesus já veio ao mundo. Então nós precisamos seguir Jesus como modelo de silêncio, seguir Jesus, porque o segundo motivo pelo qual ele veio ao mundo, ele veio para nos substituir. E o terceiro motivo é que ele veio para ser pastor, o nosso pastor. E interessante também que ainda hoje eu estava lendo o livro de Tiago, no verso Tiago 4, nos versos 9 e 10. Tiago 4, 9 e 10. Se você puder abrir comigo, Tiago. Tiago 4, 9 a 10 foi o versículo ao qual eu meditei, mas dos versos 1 até o verso 10 vai tratar da origem das contendas e exatamente fala a respeito do silêncio. Por que Jesus ele silenciava em diversos momentos, quando ele entregava tudo para Deus? Ele entregava o seu corpo literalmente? Não, ele entregava as suas angústias, suas aflições, os seus problemas para Deus, porque ele sabia que no tempo certo Deus ia julgar a causa dele. E nos versos 9 e 10 de Tiago 4 diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então aqui está falando exatamente a respeito da origem das contendas. Às vezes a gente tem aquela mania de toma lá da cá, de não levar desaforo para casa, mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor nos diz aqui que nós devemos nos humilhar, assim como ele se humilhou, e que no tempo certo o Senhor nos exaltará. Mas esse exaltará aqui não é a gente passar vestido de luxo num tapete vermelho. Esse exaltará aqui é que as nossas causas serão julgadas com justiça, porque Jesus ele é reto e justo sobre nossas vidas. E então, se nós repetirmos a pergunta inicial, para que Jesus veio ao mundo, que vocês saibam responder que ele veio ao mundo por 3 motivos. Primeiro, para ser modelo a ser seguido. Segundo, para ser substituto, substituir os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. E terceiro motivo, Jesus veio para ser o nosso pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele pastor fiel e aquele pastor cuja ovelha ouve a sua voz. E agora nós temos uma aplicação para você. Será que você tem seguido o verdadeiro modelo? Será que você tem noção de que Jesus ele já substituiu você na cruz do Calvário? E será que você também tem reconhecido Jesus como seu verdadeiro pastor? Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Um forte abraço e fiquem com Deus. Graças e paz, amados. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu quero desafiar os irmãos a estarem compartilhando esses vídeos com amigos, com colegas, com familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, porque isso não pode ser apenas um mero movimento mecânico, onde você assiste esses vídeos, esses estudos, essas devocionais, e nada acontece na sua vida. Mas você que está assistindo este vídeo agora, neste momento, você é importante para este movimento todo. Então isso tem que ser um movimento orgânico. A igreja toda deve trabalhar em oração, com comentários, com perguntas e questionamentos dos estudos. Olha a oportunidade que Deus está colocando na sua vida. Ao final desse caos, ao final desse isolamento social, nós, como Igreja do Senhor Jesus, podemos sair mais fortalecidos. Amém, amados? Muito bem. O estudo de hoje é o capítulo 2 do livro Marcas na Terra, onde tem seu título Deus debaixo do sol. Debaixo do sol é uma expressão usada por Salomão lá em Eclesiastes, falando que nada que você vier a acumular, nenhum título que você tenha, nada disso acrescentará ao seu destino final.
Mas antes da expressão debaixo do sol, o título fala de um sujeito. E esse sujeito é Deus. Quem é Deus debaixo do sol? Deus debaixo do sol é o Senhor Jesus. Vamos entender um pouco mais disso. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 14, diz assim: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Salomão, sabiamente, teve uma percepção nesta vida de que nada que você vai fazer vai acrescentar à sua vida ou vai modificar o seu destino. Seja acumular riquezas, títulos, nada disso. Ele apontava já no livro de Eclesiastes a algo que era necessário para a mudança da vida do ser humano. E a resposta é a seguinte: apenas Cristo pode realmente mudar a sua vida. Vamos ver como que eram os estudos da criança judia. Até os 5 anos, tanto os meninos quanto as meninas estudavam em casa, com acompanhamento dos pais. Contudo, as meninas continuavam seus estudos nos lares, até o dia do seu casamento. Os meninos, a partir dos 6 anos, eles já iniciavam os estudos na sinagoga. E, posteriormente, iniciavam os estudos na tradição judaica que chama Mishnah, até atingirem os 12 anos de idade. A partir dos 13, eles já tinham decorado vários trechos ou toda a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, posteriormente, eles já começavam um estudo mais encorpado, mais crítico, que eram os comentários rabínicos das Escrituras. Isso até os 18 anos. E atentem a uma coisa: de acordo com a cultura judaica, aos 30 anos de idade, o homem adquiria sua maturidade. E quem iniciou seu ministério com 30 anos? Cristo. Outro ponto interessante, vemos em vários trechos do Novo Testamento, citando que devemos dar assistência aos órfãos. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim: A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, aqui cita que devemos dar assistência aos órfãos. Por que isso? Exatamente porque, de acordo com a cultura judaica, o órfão era ignorante diante da lei de Moisés, o Pentateuco. Por quê? Porque não tinha os pais para iniciar os seus estudos e ingressar com a criança na sinagoga. Então, ele não tinha as oportunidades dos demais de se tornar um mestre da lei ou então escriba. Ou seja, ele não poderia ascender socialmente e nem mesmo economicamente. Por isso, nós vemos vários trechos do Novo Testamento falando que devemos dar assistência aos órfãos. Muito bem. Ao final deste estudo, os irmãos perceberão que Cristo fez escolhas na vida dele que nós também devemos fazer para as nossas vidas, escolhas que irão edificar as nossas vidas. E a primeira que vamos ver está lá em Lucas, capítulo 2, falando que Deus cresceu em submissão. Cristo entendia que as autoridades constituídas na vida dele eram permissão de Deus. Vamos ver. Lá no verso 42 de Lucas, capítulo 2, diz assim: Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas. Então percebemos ali que, de acordo com a tradição, os pais de Jesus já perceberam ali que ele estava apto para continuar os seus estudos. Lá no verso 46 fala assim:
O acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Conforme a criança fosse se destacando, o adolescente fosse se destacando nos seus estudos iam avançando. Engraçado que Cristo não avançou os seus estudos. Por quê? Porque ele era o filho mais velho de uma família. Então, por submissão, Cristo obedeceu aos seus pais. Mas ainda assim, observava que ele era um grande destaque no meio dele, porque ele estava ali debatendo aos 12 anos de idade com os doutores da lei. Estava ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, ele já se destacava, então ele estava totalmente apto para continuar os seus estudos e ter um título aí de mestre e doutor da lei. No verso 47 fala: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Está exatamente confirmando isso que foi dito agora. O verso 52 diz assim: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Cristo crescia em estatura, fisicamente, mas crescia em sabedoria também. E a submissão de Cristo, qual foi o fruto disso para a vida de Cristo, para a vida de Jesus? A parte B do verso 52 fala: e em graça para com Deus e os homens. Então ele crescia em graça para com Deus, ou seja, ele agradava a Deus. A submissão de Cristo agradava a Deus e agradava a seus pais. O segundo ponto é que Cristo se cercou de boas companhias. Vamos ver lá em João, capítulo 1, o que diz. O verso 40 fala: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, André tinha ouvido o testemunho de João. Que João é esse? É João Batista. Então, João Batista já tinha falado sobre Jesus. João Batista, quando foi batizar Jesus, disse assim: eu batizo com água, mas há vir aquele que batiza com o Espírito e com fogo, que é Jesus. Então, João Batista já apontava Jesus como o Messias esperado. João Batista falava: eu sou a voz que clama no deserto, e virá aquele que será maior do que eu, Cristo. O verso 41 fala assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão, André. Pedro, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Então, André, ele encontrou Jesus, chamou seu irmão Simão Pedro e disse: aquele que se diz Jesus de Nazaré, ele é o Messias, ele é o Cristo. Então, eles já perceberam ali que tinham encontrado o Messias. O verso 45 fala: Filipe encontrou a Natanael. Quem era Natanael? Natanael era uma pessoa, um homem muito culto naquela época e renomado. Ele era um grande conhecedor das leis de Moisés, do Pentateuco. Então Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe era outro que apontou Jesus e disse: aquele é o Messias, aquele a quem os profetas, a quem Moisés falava, aquele quem o povo judeu esperava. E ele disse isso para Natanael. Natanael, contudo, era muito crítico e ele foi debater com Jesus. E ao final desse debate, Natanael apontou Jesus como o mestre, mesmo Jesus não tendo título de mestre da lei. Natanael também apontou ele como filho de Deus, reconheceu a deidade de Cristo, que ali estava o Messias, e falou que ele era rei dos judeus, mesmo ele não tendo título de monarquia algum. Então, Cristo, ele ficou próximo de pessoas que, de alguma forma, traziam
edificação para a vida dele. Conhecedores do Antigo Testamento, conhecedores da lei, pessoas que buscavam o propósito em sua vida, daquilo que Deus queria. Então, as pessoas que ficamos cercados influenciam a nossa vida de alguma forma. E Jesus fez isso, se cercou de boas pessoas. João Batista, André, Pedro, Filipe, Natanael. Cristo sabia que dessa forma ele cumpriria a sua missão. Vamos ver outra escolha de Cristo. Ele viveu para o próximo. Cristo, por muitas vezes, abria mão dele mesmo para estar servindo ao próximo. Vamos ver lá em Marcos, capítulo 6. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se vermos os versos anteriores, Cristo pede para que seus discípulos se dirijam até Jerusalém para ver um ocorrido. E quando os discípulos voltam, trazem a notícia para Jesus que João Batista tinha sido assassinado, decapitado. Cristo tinha um laço de sentimento muito forte com João Batista. Eles eram primos. E certamente com esta notícia, Cristo ficou triste, enlutado. Então ele procurou um lugar deserto para orar, para meditar na palavra. Mas no momento em que ele tentou se recolher, a multidão estava atrás dele. E Cristo viu que aquela multidão necessitava dele. Então Cristo abriu mão da sua tristeza, do seu luto, para servir aquela multidão. E olha só o que fala. Passou a ensinar-lhes muitas coisas. Cristo alimentou espiritualmente aquela multidão. Ensinou várias coisas para aquela multidão. E aí, no verso 41, diz assim: E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Então Cristo, após abrir mão de si mesmo, de viver aquele luto, aquela tristeza, com a morte de João Batista, ele alimentou espiritualmente, ensinando aquela multidão, e depois alimentou fisicamente, proferindo aí o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Cristo, amados, abre mão de si mesmo para servir ao próximo. E concluindo o estudo de hoje, o altruísmo de Jesus e sua submissão o levaram a cumprir a maior prova de amor já vista na história da humanidade. As escolhas que Cristo fez na sua vida em cuidar do próximo, ser submisso, são escolhas que podem estar presentes na sua vida e que edificarão a sua vida. Contudo, a maior escolha de todas para a sua vida é uma. Escolha servir ao Senhor Jesus. Escolha reconciliar-se com Cristo. Escolha entregar sua vida ao Senhor Jesus. Salomão falava que o acúmulo de riquezas, de títulos, nada disso poderia mudar o destino final da sua vida. Mas lá em Eclesiastes ele já apontava para Cristo, dizendo que a grande sabedoria é Cristo. Amados, apenas uma escolha nas nossas vidas, e que possamos fazer a escolha certa, que é o Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração agora, neste momento. Senhor Deus, grandioso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades sociais, estamos em comunhão, usando
os meios eletrônicos possíveis, Pai. Ó Deus, que o propósito do Senhor possa se cumprir nas nossas vidas e que possamos fazer escolhas corretas e sadias, que possa estar edificando as nossas vidas. E que, acima de tudo, possamos fazer a maior e definitiva escolha das nossas vidas, que era entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Deus, obrigado pelas bênçãos e pelo cuidado e carinho que o Senhor tem para conosco, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém.